Todo estudante de medicina precisa saber esses 3 sinais clínicos que aparecem no abdômen e que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o exame físico abdominal e 3 principais sinais clínicos que vão também aparecer na sua prova de semiologia. Então, se você é estudante de medicina, vem comigo que eu vou te explicar tudo um a um. Seja oficialmente muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Clara Aragão e aqui nesse canal eu tenho o objetivo de te mostrar como construir um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos e também aqui eu dou várias dicas e orientações sobre como ir bem na faculdade de medicina. Bom, o vídeo de hoje eu tenho um grande objetivo de te mostrar 3 principais sinais clínicos que aparecem no abdômen, seja quando o paciente tem um apendicite, ele tem um quadro de ascite ou se ele tem um pneumoperitônio. Esses sinais eles são muito comuns, principalmente nas provas da faculdade de medicina. Então hoje nós temos muitas provas práticas em que você vai ser avaliado por um professor seu pelo exame físico que você faz, se você preencheu determinado checklist para aquela determinada doença, o quadro clínico que seu paciente ele apresentou. Então esses sinais clínicos que eu vou te mostrar aqui serão muito úteis, óbvio, para primeiro, você atender melhor os seus pacientes, se formar melhor como um médico e também você ir bem nas suas provas de semiologia ou até mesmo de anatomia. Mas antes de mais nada e antes de eu começar a passar esse conteúdo para você aqui, eu peço que você já deixe seu like aqui nesse vídeo e por favor já se inscreve aqui no canal. É muito importante que você se inscreva para não perder nenhuma estratégia sobre a faculdade de medicina. Antes de eu te falar que sinais clínicos são esses que aparecem no abdômen, eu preciso primeiro te ensinar o passo a passo do exame físico abdominal. Então vamos lá? Bom, no exame físico nós temos basicamente 4 grandes etapas. Nós temos a etapa da inspeção, da palpação, da percussão e por último a ausculta. Só que no exame físico abdominal, a primeira coisa que você tem que fazer é óbvio, sim, a inspeção. Você vai olhar o formato do abdômen do seu paciente, porém no exame físico abdominal nós vamos inverter algumas etapas, ou seja, logo após a inspeção, você já vai auscultar o abdômen do seu paciente. E, claro, por que essa inversão e por que isso acontece? Veja bem, quando você está palpando o abdômen do seu paciente, você pode estimular o peristaltismo. E isso aí, quando você for auscultar o abdômen do seu paciente, ele pode ter ruídos hidroaéreos aumentados ou aumentar um pouco esses ruídos, e aí esse aumento pode ser causado pela palpação. Então, para que você não cause nenhum falso positivo ou algo desse tipo, tá? Não é que vai aumentar pra caramba esse ruído hidroaéreo, não vai, mas como forma uma propedêutica melhor de você fazer o exame físico, fez a inspeção, faz logo a ausculta, para que essa palpação que você faça não aumente, certo, os ruídos hidroaéreos. Então, no exame físico, primeiro ponto que você vai ter que fazer é entender que existe essa sequência e essa leve adaptação na hora de você realmente estar começando a fazer o exame. Lembrando que você sempre deve ficar ao lado direito do paciente para poder fazer essa avaliação e que sim, ficar do lado direito do paciente é algo cobrado nas provas práticas, inclusive de residência médica, né? Pode parecer até uma bobagem, nossa, tem que ficar do lado direito, pois é, isso sim. E dentro da inspeção, o que é que você vai estar observando, tá? Lembrando que aqui nesse vídeo eu vou te passar 3 sinais clínicos que você precisa saber quando chega um paciente, chega com dor abdominal, ou você vai fazer um exame físico abdominal do seu paciente. Bom, primeiro passo, você já sabe, é a inspeção, e ela vai ser muito importante, principalmente para entender esses sinais clínicos que eu vou mostrar para você aqui. Primeiro ponto, nós vamos dividir o nosso abdômen em regiões. E aí nós vamos dividir na parte medial em epigastro, mesogastro e hipogastro, que são essas regiões aqui, certo? Mesogastro e hipogastro. E nós vamos dividir as regiões laterais. Então nós temos o hipocôndrio esquerdo, lembrando que aqui fica o baço junto com o estômago, certo? E o hipocôndrio direito, que basicamente ele vai ser ocupado pelo fígado. Isso é muito importante, você entender a anatomia para entender os sinais clínicos que aparecem na sua prova. Então, preste bem atenção, hipocôndrio direito vai ficar basicamente o teu fígado. Hipocôndrio esquerdo vai ter o seu baço e vai ter o estômago. Na região lateral esquerda e direita, nós vamos ter aqui a parte tanto do intestino delgado, quanto também uma parcela do intestino grosso. E na região inguinal direita, nós vamos ter essa região aqui que fica desse lado, vai ter basicamente aqui a localização principalmente do seco e do apêndice secal. E na região inguinal esquerda, nós vamos lembrar ali que você vai estar perto do sigmoide, tá bom? E aqui no hipogastro, nós vamos lembrar que palpando alguma massa no hipogastro, você vai lembrar de um bexigoma, de algo relacionado à bexiga, certo? Vamos passar também que existe uma outra divisão, basicamente entre quadrantes do abdômen. Então, existe o quadrante superior direito, quadrante inferior direito, quadrante superior esquerdo
e quadrante inferior esquerdo. Isso é basicamente uma divisão mais simplista do abdômen. Das duas formas na sua prova, se você fizer, vai estar pontuando do mesmo jeito, tá? O primeiro sinal que eu queria passar para você aqui é o sinal da apendicite. Bom, uma vez que nós entendemos a anatomia e as relações, certo, do abdômen com os órgãos, vamos passar agora para os sinais clínicos que aparecem. O primeiro sinal que eu quero passar para você aqui é o sinal de Bloomberg. E cara, o que é o sinal de Bloomberg? O sinal de Bloomberg é dor à descompressão brusca do ponto de McBurney. Esses epônimos meio que causam uma bagunça da nossa cabeça, mas eu vou te mostrar que não é nada demais. Claro, o que é o ponto de McBurney, e eu vou te explicar direitinho o que é que significa esse sinal clínico, certo? E aí você tá achando que ele pode significar só apendicite? Será? Bora lá, vou comentar com você aqui. Então, o ponto de McBurney, para você poder identificar, você vai palpar a crista ilíaca do seu paciente e você vai traçar uma linha da crista ilíaca até a cicatriz umbilical. E você vai dividir esse espaço aqui em 3 partes iguais. O ponto de McBurney, ele fica no encontro do primeiro terço com o segundo terço. Aqui é o ponto de McBurney. E o sinal de Bloomberg, o que é que vai acontecer? Você vai pressionar o ponto de McBurney e quando você soltar, o paciente vai referir dor. E o que é que isso significa? Isso significa uma irritação peritoneal. Isso não quer dizer que é patognomônico de apendicite. Outras doenças, certo? Outras causas de abdômen agudo podem também estar ocasionando sinal de Bloomberg positivo. É muito importante que você saiba disso, porque às vezes o diagnóstico, às vezes não sempre, o diagnóstico de apendicite ele vai ser clínico, porém só ter o sinal de Bloomberg não significa que já é apendicite. Você vai ter que, para dar o diagnóstico de apendicite, unir uma série de características como o quadro clínico do seu paciente. Então, se ele já veio ali com a dor periumbilical e essa dor migrou, essa migração da dor é muito característica de apendicite, isso já sinaliza para você ali. Se o seu paciente ele vem ali com anorexia, sem querer comer, você já liga o alerta também que ali pode ser uma apendicite. Então você vai juntar todo um quadro clínico para que você possa dar este diagnóstico. Mas quando cair na sua prova, você tem sempre que lembrar que o sinal de Bloomberg positivo é quando você sente dor ao soltar e não ao apertar. Esse é um ponto que realmente pode causar confusão. O segundo sinal clínico que eu quero passar para você aqui é o sinal de Piparotti. E ele faz parte dos sinais clínicos de identificação de ascite. Então você está ali recebendo um paciente cirrótico, ele está com o abdômen desse tamanho. Óbvio, você olha de cara, você já sabe que ele tem ascite. Mas bom, você tem que fazer o exame físico de toda forma. E nós temos basicamente 3 sinais clínicos. Nós temos a maciçez móvel, o semicírculo de Skoda e nós temos também o sinal de Piparotti. Então, como é que vai funcionar o sinal de Piparotti? Você vai pedir ou a um examinador ou até mesmo a ajuda do paciente para que ele coloque a mão na linha média do abdômen e você vai percutir um dos lados do abdômen e você vai sentir a vibração do líquido do outro lado. Vamos ver um vídeo aqui como isso acontece. Aqui é o sinal do Piparotti, certo? Ele vai colocar a mão em um lado do abdômen e vai percutir do outro lado. Vai dar um petelecozinho e vai sentir a vibração do líquido do outro lado do abdômen, tá? Agora ele vai testar o teste da maciçez móvel. Ele vai ver onde é que tá maciço e onde é que tá timpânico no abdômen. E ele vai pedir para o paciente virar em decúbito lateral e eu visualizar se essa maciçez ela se move. Se ela se moveu, é porque esse líquido acito ele não está loculado dentro do abdômen, certo? E esse é um ponto realmente bem importante, que quando você pega um paciente cirrótico ou paciente que tenha com suspeita de doença hepática, você precisa estar atento, você precisa realizar este exame físico, tá? Lembrando que esse tipo de oportunidade, o estudante de medicina ele tem, certo? Para estar fazendo exame físico por meio dos seus estágios, e ele pode estar realizando estágios dentro da faculdade de medicina, independente da sua faculdade, como por exemplo, em programas da FMSA Brasil, ou da DENEM, ou também em alguns hospitais que liberam estágio, como por exemplo, da rede DEDO. Que são pontos que você precisa ter atenção. E, cara, como é que eu vou estar conseguindo esse estágio? Por meio do seu currículo. Então, esses locais, eles fazem a análise curricular e você que é estudante de medicina precisa construir um currículo de destaque, tanto para a prova de residência médica, mas também para conseguir oportunidades dentro do curso de medicina. Aqui no meu canal tem vários vídeos falando sobre como você pode fazer isso. E agora nós vamos para o terceiro sinal clínico, que é o sinal de Joubert. Bom, para você entender esse sinal clínico, basta você lembrar da anatomia. E como é que funciona? Você lembrar que no hipocôndrio direito nós temos o fígado, e o fígado ele é uma víscera maciça, e quando você percute esse local aqui, você escuta o som maciço. Porém,
caso tenha alguma perfuração do intestino, ou o que é bastante comum, ter perfuração por uma úlcera péptica do seu estômago, perfurou, e aí você tem todo aquele quadro de abdômen agudo, e ao invés de você percutir esse lado do abdômen, e você ter ali o sinal, a percussão maciça, você vai ter a perda da maciçez hepática. Então, quando você tem a perda da maciçez hepática, você tem o sinal de Joubert. E isso é muito comum nos casos de pneumoperitônio, como você pode estar vendo aqui. Então, em uma radiografia normal, esse espaço ele não iria existir. Esse espaço ele iria ser todo preenchido por esse branquinho aqui, que é o fígado. Então, aqui nós temos os 2 pulmões, certo? Nós temos aqui o diafragma, essa linhazinha aqui. E aqui eu tenho o ar na minha cavidade abdominal. É bem importante você ver que ele está da mesma transparência, quase semelhante ao pulmão. Então aqui nós temos o sinal de Joubert no exame clínico, certo? Então você examinou o paciente quando ele tem esse quadro clínico de pneumoperitônio. Eu estou vendo o pneumoperitônio na radiografia e eu palpo e eu tenho uma perda da maciçez hepática, eu tenho um sinal de Joubert. Lembrando que o paciente ele vai ter outros comemorativos para sinalizar pneumoperitônio para você. Então ele vai ter um abdômen tauba, ele vai ter todo um quadro realmente de abdômen agudo e você vai ter alguns outros alarmes para pensar em perfuração, seja por úlcera péptica ou por outra causa, tá? Então eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco sobre exame físico do abdômen. Se você tiver algum comentário de algum outro vídeo que você queira que eu faça, também comenta aqui abaixo. Agora um detalhe que talvez esteja fugindo aí o seu universo da medicina, é que também você pode estar aproveitando a faculdade de medicina para construir um currículo de destaque para sua residência médica, ou seja, você dentro da faculdade de medicina já garantir pontos nessa residência que é tão concorrida que você sabe, tá bom? E independente da especialidade que você escolher, e você pode começar desde o primeiro período do curso. Se você quer entender mais um pouco sobre isso, já me segue aqui no canal que todo santo dia eu te dou estratégias sobre como você constrói um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos. Então bora lá pro próximo vídeo e eu te vejo no próximo. Tchauzinho, um grande abraço.